Sejam bem-vindos a mais um vídeo canal Direito de Fato. Meu nome é Kleber Chaves, sou advogado e nesse vídeo vou tratar com vocês referente à audiência por videoconferência. Né? Todos nós sabemos, hoje dia 2 de junho de 2020, estamos passando aí por um cenário difícil, né? Um cenário onde nós temos que nos reinventar, né? Estamos passando por várias modificações no cenário jurídico, questões aí de fóruns fechados, né? Os órgãos públicos fechados, a suspensão de prazo, suspensão de atividades presenciais, né? Como a audiência. E nesse cenário, é certo que a audiência de videoconferência ela já existe, né? Já inclusive já tem amparo legal, né? Há alguns anos, já desde 2009, salvo engano. Porém, ela vem tomando sendo mais usual, né? Tomando uma proporção assim, mais elevada pelos magistrados, no caso utilizando essa ferramenta, pelo fato do isolamento social, pelo fato de evitar a propagação do vírus, né? Então, nesse sentido, vem tomando as audiências de videoconferência assim vem crescendo de forma significativa. Hoje, pelo site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pela pesquisa que eu fiz, nós já estamos numa média aí, só no período de pandemia, aproximadamente 500 audiências de videoconferência já feitas, né, pelo sistema. Pensando nisso, nesse novo cenário, né, e além da questão do novo cenário, da pandemia, eu acredito, né, na verdade eu não tenho dúvida disso pelo andar da carruagem, é o futuro da advocacia, é o futuro do sistema jurídico, né, do sistema judiciário, melhor dizendo, e eu acredito que é um caminho assim que só tem a evoluir, uma ferramenta que só tem a crescer no ambiente, mesmo pós-pandemia, né? Tendo em vista essa situação no qual estamos passando, eu, né, fiz uns estudos referente no tocante aí à audiência de videoconferência, como que ela pode ocorrer, as questões jurídicas, questões de nulidades, e nesse sentido eu fiz algumas anotações, né, pontuei algumas situações aqui, uns pontos relevantes, né, de maior importância, e neste vídeo eu gostaria de estar compartilhando com vocês, com os colegas, né, alunos de direito, advogados iniciantes na profissão e demais pessoas que se interessam pelo assunto e gostam de aprender. Sem mais delongas, meus colegas, na verdade, assim, nos fóruns, né, já existe salas, né, preparadas para que ocorra audiência de videoconferência. Nessas salas, elas são mais utilizadas nas questões por exemplo, pode ser de testemunha que está localizado em outra comarca, que esteja longe daquele local onde vai ocorrer a audiência. Por exemplo, uma audiência aqui em São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda, e uma testemunha está em Minas Gerais. Não teria necessidade de que essa testemunha se desloque para São Paulo, ou talvez pela dificuldade, pela logística, né, para que possa ocorrer o ato da audiência, né, sendo assim o magistrado ele pode optar por ouvir o depoimento daquela testemunha, pela oitiva da testemunha, por meio de videoconferência. Também
situações em que, por exemplo, o réu esteja preso, e duas situações que no meu caso já ocorreu. A SAP, né, no caso a administração da penitenciária, da unidade prisional, não recebeu o comunicado, o cartório por algum motivo deixou de requisitar aquele réu para que viesse no ato, no horário, né, na data da audiência, e nesse sentido, para que não seja redesignada, para a ocorrência não, desculpa, para a audiência não ser remarcada, o juiz optou pela audiência de videoconferência, onde as testemunhas, as partes, a vítima, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa estavam todas presentes no fórum e o réu não compareceu, né, pelo fato de um erro de comunicação aí entre o cartório e entre a unidade prisional, né? Desta feita, o juiz então presidiu a audiência por meio de videoconferência, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e o interrogatório do réu por meio de videoconferência. Para quem nunca participou, é uma sala preparada, né, com vídeos, com telas, televisões assim na sala, onde o réu na verdade, o técnico, né, auxiliar do juiz, ele pode estar cortando o áudio, cortando a imagem, né, tirando a imagem do réu. O réu fica em uma sala preparada para esse fim na unidade prisional, onde no momento do interrogatório do réu, o técnico assistente do juiz, ele vai liberar o áudio, a imagem do réu para que possa proceder o ato. Uma outra questão também importante é em relação ao o amparo legal, que embora agora vem tomando notoriedade a questão da audiência por videoconferência, mas já existe amparo legal tanto no CPC, que é o Código de Processo Civil, e também no Código de Processo Penal, como chamamos nós, operadores de direito, de CPP. Né? Mais precisamente, eu vou ler no caso aqui, o artigo 185, parágrafo 2º do CPP, por exemplo, que menciona: excepcionalmente o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso, que é nessa situação por videoconferência, que é essa situação que eu acabei de explicar. Também na situação aqui do inciso 1º, questão de risco para a segurança pública, né? Foi notório aí nas reportagens em relação a líderes do crime organizado, presos com periculosidade, às vezes também para a questão tanto de risco pela segurança pública do policial que vai fazer essa escolta, também a questão de logística, custo, né, que aquela questão da época da prisão do Fernandinho Beiramar, né, um líder aí de uma facção do Rio de Janeiro, ele preso, supostamente líder, né, ele preso fora da comarca do Rio de Janeiro, um custo alto aí de avião para lá e para cá, levando, trazendo um monte de policiais à disposição, né? Então um custo elevado aí para o Estado. Então nesse sentido, a audiência por videoconferência, ela na verdade facilita, né? Tanto a questão de custo, inibe também, diminui o risco, né? Na verdade, por meio da segurança pública. Então,
a questão da audiência por videoconferência é importantíssima, além de colaborar com a celeridade aí do processo, né? Pois bem, outra questão, senhores, agora eu vou tomar uma tratativa aqui que na verdade foi uma pesquisa e um estudo que eu fiz direcionado à técnica de como procede, de como proceder, né? Como funciona a questão técnica das audiências de videoconferência. Com a pandemia, os fóruns fechados, está ocorrendo um número mais elevado aí de audiência por videoconferência. Como que funciona essa questão? A resolução 314, que posteriori foi substituída pela resolução 315, né, no caso da prorrogação do tempo da suspensão aí por atos presenciais